Bem-vindo, Lisboa. Há 5 anos. Bom, hoje tenho comigo um convidado especial deste programa, o deputado da Assembleia Nacional pelo Partido UNITA, Francisco Falua. Bem-vindo, Lisboa, e bem disposto. Bom dia, quero saudar o senhor jornalista Mariano Costa e a esta vasta equipe da TV Raiar. Quero saudar aos internautas em Angola e no mundo com votos de um dia de grandes realizações, apesar das dificuldades. Exato. Esse é o deputado Francisco Falua. 17 milhões de angolanos vivem no limiar da pobreza extrema. Nos últimos 2 anos, este é um relatório do Centro de Estudos da Universidade Católica de Angola. Uma situação extremamente grave. Como representante dos angolanos na Casa dos Reis, qual é o teu ponto de vista? A constatação que fazemos no contacto, no dia a dia, com o cidadão confirma a pobreza extrema, confirma a indigência a que o povo está submetido, com um índice crescente, tal como disse, nos 2 últimos anos. O país carece de tudo, o país vive uma situação social crítica, jamais vivida, jamais vista, ainda mesmo no tempo de conflito armado, não via-se pessoas sãs a recorrerem aos contentores para obter sustento. O índice de empregabilidade, do índice de desemprego, as empresas nacionais e não só a falirem, é verdade que o Poder Executivo está impotente para resolver, portanto, os problemas gritantes sociais. Há quem não tem mesmo uma refeição dia. A situação é preocupante e não vemos uma saída, uma solução por parte de quem governa Angola. Temos aqui um caso que está efetivamente a preocupar todos os angolanos. É o caso novo, a escravatura laboral. Portanto, assistimos hoje empresas geralmente geridas por estrangeiros, em especial os chineses, que contratam jovens, contratam tanto cidadãos de terceira idade, e no regime de escravatura laboral, sem salários mínimos, sem habitabilidade básica e sem alimentação. Portanto, vivemos isso em Luanda e também no resto do país. O Kwanza Norte também tem sido afetado por este fenómeno. Na vertente de secretário provincial também no Kwanza Norte. É um fenómeno infelizmente generalizado. Portanto, os expatriados e sob conivência dos que dirigem o país detêm o monopólio da empregabilidade e não só a nível do país, e o pior disto é que violam aquilo que são os vários direitos do cidadão. Menores, com o agravante, aqueles que dizem ser o futuro do país, são explorados sem um trabalho, sem um salário, queria dizer, trabalhos esforçados, sem uma remuneração condigna, sem a alimentação, e constata-se com grande preocupação, portanto, agressões físicas recorrentes. Temos estado a receber várias denúncias de cidadãos, onde temos acesso a imagens de brandar o céu, onde estrangeiros com particular realce
perdão, os chineses agredem fisicamente cidadãos angolanos, e o pior de tudo é que isso toma proporções até inclusive de violação de ordem sexual. Violam jovens à custa de emprego e à custa de salários míseros. E o que preocupa-nos é que há denúncias recorrentes, e aqueles que devem, portanto, pôr mão à situação, muitas das vezes fazem de conta. Falou-nos do Kwanza Norte, onde, por sinal, para além de deputado, somos também secretário provincial da UNITA. Este fenômeno soma e segue. Neste momento que lhe falo, o Kwanza Norte está a ser alvo de invasão de empresas estrangeiras, a pretexto de que estão a sondar para a exploração de inerte, mas na nossa missão de constatação, constatamos que não. Estão a nível da província para explorar minerais. Empresas sem identificação, sem definição do que concretamente vão explorar, e o mais caricato é que, apesar das denúncias feitas pelos deputados, as instituições, os órgãos de direito, mormente a Polícia Nacional, que tem de manter a ordem e a tranquilidade, o Poder Executivo, na pessoa do Governo da província, fazem um silêncio ensurdecedor, mas que, de facto, as empresas estrangeiras tomam conta do mercado nacional, violando flagrante e arrepiantemente aquilo que são os direitos dos cidadãos empregados no geral, particularmente daqueles que nem sequer por lei são permitidos, portanto, a trabalhar, que são as crianças, e que deve constituir de todos nós grande preocupação. Para contrapor esse cenário? Não é fácil. Isso é um cenário que tem a cumplicidade daqueles que dirigem o país, na medida que, para esses estrangeiros terem acesso, o nosso país pressupõe uma autorização. E quem dá esta autorização? Sabemos todos que estes estrangeiros, muitos desses, são empregados, se não sócios, de altas autoridades ao nível do nosso país. Então, para contrapor esta situação, apesar das inúmeras denúncias, não será fácil, senão mesmo a concretização do desejo mais alto do povo do momento, que é a realização, portanto, das autarquias, e olhando para a falta de vontade política de quem dirige o país na realização das autarquias, tenho certeza que a forma de inverter esta situação, a crise social que o país vive, a invasão dos estrangeiros e o maltrato do cidadão nacional acontecerá em 2027 com a alternância do poder. Gostaria de focar seriamente na província que dirige o destino da UNITA, é o Kwanza Norte. O estado atual, o social. O Kwanza Norte, temos estado a dizer, reiteramos, lidera o subdesenvolvimento do país. Basta ver que o Kwanza Norte dista a 2 horas, mesmo com estradas péssimas, da capital Luanda. Felizmente tenho o privilégio de ter uma linha férrea. Deus fez passar pelo Kwanza Norte, o maior rio de Angola. O Kwanza Norte é das províncias que tem dos solos
das terras mais férteis do país, dá tudo, sem que necessariamente tenha de se usar fertilizantes. O Kwanza Norte tem todas as condições para dar certo. Infelizmente, o fator homem, o fator governação, faz com que o Kwanza Norte lidera o subdesenvolvimento do país. Um índice de empregabilidade mais alto ao nível do país, prostituição a um patamar já mais visto, não há circulação financeira no Kwanza Norte, as pessoas vivem e dependem do salário, e como o nível de empregabilidade da função pública, uma boa parte sai de Luanda, a fuga de capitais, porque as pessoas que lá trabalham, a maior parte, depois de receberem os seus salários, vêm investir na capital. Tem problemas sérios de estradas intermunicipais dos municípios para as províncias, para não falar da província para a capital. O Kwanza Norte seria das províncias mais privilegiadas em termos de energias. Não tem províncias que passam por si tanta barragem como o Kwanza Norte. Não deveria ter problemas de água, tem problemas sérios de água. Da independência até hoje, o Kwanza Norte já conheceu 12 governadores, o atual é o 12º governador. E qual é a periodicidade dos governadores na província depois do alcance de paz? É de 2 em 2 anos. Tivemos 3 governadores que fez 2 anos, 2 anos, 2 anos, 9 meses. E o pior de tudo é que cada um deles, quando lá chega, em vez de dar sequência até das boas iniciativas, das boas ideias dos seus anteriores, querem sempre no recomeço. Então isto leva o Kwanza Norte a uma estagnação, se não mesmo um retrocesso em termos de desenvolvimento. Basta ver que, ao nível do país, é uma das províncias, apesar da proximidade com a capital, que não tem uma centralidade. Estão a construir qualquer coisa que eu ousei chamar de centralidade, de 212 apartamentos há 12 anos. 212 apartamentos há 12 anos. Então o Kwanza Norte foi esquecido ao seu abandono porque havia uma falsa percepção de que o Kwanza Norte era bastião do MPLA, e felizmente nas eleições de 2027 a UNITA conseguiu quebrar o mito da invencibilidade, retirando, portanto, do MPLA 2 deputados. Mas ainda assim a situação vai de mal para o pior. E qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão não é mais outro governador, mais outro vice-governador, porque a incompetência está a nível do poder central. E mais uma vez reitero dizendo, só as autarquias ou a alternância do poder em 2024 poderá conferir alguma dignidade social, alguma dignidade política, econômica, olhando para os direitos de liberdade, de manifestação, de reunião, de expressão. É tudo isso que está em causa e faz
do Kwanza Norte, que assim era conhecido, a Kwanza Morte. Faz da cidade Jardim, também como era assim conhecida, de cidade Capim. Então o Kwanza Norte lidera o subdesenvolvimento do nosso país, infelizmente. Voltando ainda à situação, a degradação atual do país, as populações já não acreditam na esperança da volta. Os programas que o Executivo tem e consideram moribundas. Não admites que estamos perante uma ruptura total entre o povo e o poder? Obviamente, eu farei 58 anos em dezembro. Quando o MPLA chegou ao poder, eu tinha sensivelmente 7 ou 8 anos. Mas envolvidos 50 anos de vida governados pelo MPLA, ainda vou acreditar. Tenho como pretexto a guerra. Está bem, estamos a 22 anos de paz. Não dá um básico, não dá um mínimo e o essencial. Não dão água, não dão luz, não dão emprego, não dão um mínimo. E nós estamos a falar da Angola profunda. Estamos a falar mesmo a nível da capital, Luanda. Todos os dias você vai para os órgãos de comunicação pública, que já não têm até como esconder, e estamos a falar, por exemplo, de um Ecos e Factos, passa a publicidade, estamos a falar de um Fala a Angola, mostram que, de facto, a desgraça que, graças aos angolanos, está a andar nua. Daí sim, o povo está a cobrar, o povo perdeu a esperança de quem o governa há 50 anos, tal como disse, Angola fará muito brevemente 50 anos, porque não conseguiu realizar o sonho da independência. Nós que ainda vivemos um pouco da independência, tínhamos melhores escolas, tínhamos ensino com alguma qualidade, tínhamos melhores hospitais, tínhamos assistência médica e medicamentosa. De facto, havia estradas das fazendas para as comunas, para os municípios, dos municípios para as províncias e das províncias para a capital, Luanda. Então, o pretexto guerra ficou para trás. Hoje, quem fala de guerra não tem planos para o futuro, até porque da guerra, dizia alguém, que vítimas fomos todos, culpados somos todos, irresponsáveis somos todos. 22 anos de paz, o estado de indigência de um país extremamente rico, que permite que meia dúzia de dirigentes deste pequeno grupo fica podre, fica rico de tudo. O povo tem de se divorciar, o povo tem de efetivamente criar a ruptura, e o povo quer a moralização. O povo vai tirar o poder ao MPLA em 2027 para moralizar a governação angolana. Todos os dias, ou todas as semanas, todos os meses, há inaugurações de hospitais, centros médicos, etc. Qual é o teu ponto de vista? A grandeza dos hospitais e algum equipamento que dizem de ponta alta tecnologia não está a resolver o problema do povo. Vai agora para o hospital recentemente inaugurado no Zango, o Hospital Dom Emílio de Carvalho, vai
tu vais ver paredes imponentes, entras, máquinas, tecnologia de ponta, mas vais ver o profissional, como vai te receber. Vais ver a humanização, onde está. E o que precisamos é uma saúde de proximidade. Em vez de nós estar a construir monstruosos hospitais sem capacidade humana para responder à demanda, até porque muito povo morre, pacientes, utentes, morrem no trajeto da comuna, da aldeia para o município e do município para esses hospitais gigantescos. A solução é levar a saúde na comunidade, com postos médicos, para que possam começar a resolver o problema da saúde do cidadão a partir da aldeia, a partir da comuna, e quiçá até escusa de evoluir para o município ou para a província, se não mesmo para a capital, nesses hospitais gigantescos, mas não tem capacidade humana para dar resposta. Daí que estes hospitais gigantescos estão longe de resolver o problema da saúde em Angola. É apenas uma operação de charme eleitoralista e não efetivamente para resolver o problema da saúde de Angola e dos angolanos. E a resposta no que estamos a dizer é o facto de que os dirigentes desse país não se tratam nesses hospitais. Porque se a grandeza não fosse de infraestrutura, se eles próprios acreditassem na capacidade de tratamento desses hospitais, não iriam para Portugal, não iriam para a França, não iriam para a África do Sul, não iriam para a Namíbia. Daí que é preciso levar a saúde na comunidade. Postos médicos, como outro hora. Portanto, o colônio bem fazia. E via que, de facto, havia alguma saúde. Mas deixa-lhe dizer, com esta fome, porque nós somos o que comemos. A nossa saúde está dependente da água potável que bebemos e da alimentação que temos no dia a dia. O pior é que os angolanos hoje já nem têm a má alimentação, não têm mesmo a alimentação. Se fores para os hospitais, vários a nível do país, vai ver que um dos maiores problemas é a subnutrição. Há N casos de desnutrição que todos os dias ceifa vida de inúmeras crianças, particularmente. Exato, Sr. Deputado, vamos aqui abordar uma questão pontual. A descentralização. As autarquias deverão ter lugar dentro dos próximos 3 anos. Esta é a primeira abordagem. E a segunda, da divisão administrativa de Luanda. Bem, se dependesse do grito do socorro dos angolanos, as autarquias já devia ter acontecido faz tempo. Foi promessa do então e finado presidente José Eduardo dos Santos, foi promessa do atual presidente João Lourenço. Os angolanos estavam expectantes, estavam ávidos de ter as autarquias em 2020. Há vários pronunciamentos públicos do Presidente da República e dos seus auxiliares, particularmente o então Ministro do Território, atual chefe da Casa Civil do Presidente da República. Havia um ping-pong que empurravam a bola para os grupos parlamentares, particularmente a UNITA,
alegando que não tinham iniciativas. Hoje, felizmente, existem condições para a realização das autarquias, faltando apenas a vontade política. Respondendo à sua pergunta, se tivéssemos de realizar autarquias, já era para ontem. Mas a grande expectativa dos angolanos é que elas, no máximo, aconteçam em 2025. Mas o MPLA continua. Há fontes mínimas de fé que o MPLA não prevê a realização das autarquias dentro de 2 anos. O MPLA tem medo. O MPLA tem medo por quê? Porque a autarquia significa partilha do poder. A autarquia representa uma antecâmara das eleições gerais de 2027. Os resultados que as autarquias produzirem agora, em simultâneo, nos 164 municípios, dará uma visão clara de quem será o vencedor das legislativas em 2027. Vamos ver, a UNITA quebrou o mito da invencibilidade, das vitórias fraudulentas do MPLA em 2022, conseguindo 2 deputados. Olhando para a crise social, que perdeu o controle no Kwanza Norte, e é generalizado. Se formos para as autarquias, Kwanza Norte com 10 municípios, lhe garanto que a probabilidade de vitória nas autarquias da UNITA é de 7, se não 8 municípios. Antecâmara, porque a UNITA se vence 7, 8 municípios, o MPLA não tem milagre, não tem varinha mágica capaz de inverter a situação social e em 2027 vir nos dizer que venceu as eleições quando perdeu de forma esmagadora as autarquias. Outro sim. Partilha do poder. A UNITA ganha em 7, 8 municípios. E está dito no GIP, governo inclusivo e participativo. A condição para se ter cargos no funcionalismo público, na visão da UNITA, não é a militância, é a meritocracia. Existem muitos cidadãos com mérito, mas o facto de não ser militante não é diretor da escola, não é diretor do hospital, não é administrador comunal, não é administrador municipal, não é. Então, ponham os seus incompetentes que adiam todos os dias a realização do sonho, das necessidades do povo. A UNITA, ao concretizar esta sua filosofia de governação, vai dar resposta aos múltiplos e grandes problemas do povo. E ali, sem sombra de dúvidas, se vai confirmar a antecâmara, que será a vitória da Frente Patriótica, da UNITA, em 2027. Por esta razão, salvo o milagre, o MPLA não quer e não vai, arrisco dizendo, não vai realizar eleições gerais, eleições autárquicas antes das eleições gerais.
Em relação à divisão administrativa do ano, é um pretexto, tal como falou-se e agora está em voz branda, a administração administrativa do país, com acréscimo de mais províncias, de mais municípios. Hoje, o foco deste governo que desgoverna o país devia ser tirar o país do estado da indigência, da pobreza extrema, da miséria. Aumentar mais uma ou duas províncias em Luanda, o que é que isso vai se repercutir? O que é que vai refletir na vida prática do cidadão que não tem um emprego, que não tem assistência médica medicamentosa, que não tem pão na mesa? Vir com mais um nome, agora essa fica província de Luanda Sul ou província de Luanda Leste. O que é que isto, que peso, que solução esta estratégia, esse chamo pretexto para desviar a atenção da realização das autarquias, vai trazer na vida prática da população que não tem estrada, não tem transporte público? O que é? Você vai me dizer que o meu Quiangombe, no município do Lucala, tem condições para ser um município, o Danjamenha, que implicará o investimento triplicado, se não mais, com a construção de infraestruturas, com a empregabilidade de mais quadros. Então, por que você não realiza as autarquias? Então, esta visão da divisão política administrativa é um pretexto que o MPLA traz agora para desviar a pressão do povo da necessidade premente, urgente e incondicional da realização das autarquias nos 164 municípios e em simultâneo. e como deputado da Assembleia Nacional, está de facto constantemente com as comunidades. Qual é a mensagem que leva para as comunidades em relação à questão autárquica? Se há esperança, não há esperança? O que é que as pessoas estão ávidas de deputado na Assembleia Nacional possam trazer para as comunidades aquilo que nós queremos? As autarquias já. E em todos os municípios. Não há bem que dura sempre e não há mal que não passa. E os angolanos, sagazes como são, têm de facto esta experiência. Viveram difíceis momentos e temos de acreditar. Aliás, os resultados das eleições de 2022 deixam claro da pretensão, da intenção do povo. Na nossa qualidade de representantes do povo, a mensagem que temos deixado é que o povo tem de conhecer os seus direitos e lutar por eles. Cidadania. O povo tem de fazer o exercício da cidadania. A lei, a Constituição da República de Angola, confere-lhe direitos. O povo é o soberano. O poder legislativo é um dos poderes mais representativos, porque é eleito, é o único poder que é eleito. O poder executivo, o seu titular, está aí de boleia, porque entra na lista do poder legislativo. Então a nossa mensagem tem sido de esperança, mas de uma luta incessante, queria dizer, à luz da lei,
para a reivindicação dos seus direitos, por forma a haver um quadro multiforme, um quadro social, a que estamos todos sujeitos, sem olhar para credo religioso, sem olhar para o credo político, sem olhar para o Estado social, somos todos vítimas desta situação descontrolada social que o país vive. Então, a nossa mensagem é que o povo tem de acreditar, mas mais do que acreditar, o povo tem de lutar, o povo tem de lutar para que os seus direitos consagrados na nossa Bíblia, na nossa Constituição, lhe seja conferido. E, para o efeito, nós, nas vestes de seus representantes, nas tribunas, nos palcos, onde tivermos voz e vez, faremos a nossa parte. Portanto, Sr. Deputado, tem notado, dessa parte, as autoridades tradicionais estão sem voz. Hoje já não temos autoridades tradicionais autênticas, autoridades tradicionais que emanam, que resultam da linhagem, da vontade da comunidade. Hoje, a autoridade tradicional é forçada a ser militante do MPLA, onde o SOBA, ao arrepio da lei, tem até prerrogativa, tem a vealdade, porque a lei não lhe dá esta prerrogativa, por isso é que falamos ao arrepio da lei, de exonerar SOBA. Nós tivemos casos do gênero no município de Ambac, onde o administrador municipal e primeiro secretário do MPLA, isso não era o SOBA. Daí que, enquanto o presidente da República for o presidente do MPLA, enquanto o governador provincial for o primeiro secretário do MPLA, o administrador municipal for o primeiro secretário do MPLA, vamos continuar a confundir partido com o país. E quando se confunde partido com o país pura e simplesmente é adiado. O país não se realiza. Eis a razão de nos 49 anos de existência de Angola como país independente, a prioridade tem sido para o MPLA. Angola e os angolanos são relegados às calendas gregas. Exato, Sr. Deputado. E, tanto, para essa juventude. A juventude, como enfatizou alto e em bom som o presidente fundador, que é a força motriz, apesar da difícil situação social que vive, não pode se abalar, muito menos se demitir do seu papel. E o nível de consciência da juventude é crescente e é visível todos os dias. E é chamado mais uma vez para cumprir com uma missão histórica, sobre pena de que os seus sonhos sejam realizados, sejam adiados, como os nossos fomos, como os nossos sonhos foram adiados nesses 50 anos. Fomos jovens na década de 80, servimos este país, fizemos a guerra, fizemos a paz e trouxemos este país para aqui, entregue para a juventude de hoje,
terá de, com o sacrifício que a juventude a que nós substituímos, os nossos pais lutaram para o colonialismo, para a independência, a nossa juventude que fez a guerra, fez a paz, trouxe a democratização do país, a juventude de hoje terá de se bater para o desenvolvimento, para a realização do sonho dos angolanos adiado desde 1975 pelo MPLA. Sr. Deputado, não lhe preocupa esta imigração galopante de muitos jovens para os outros cantos do mundo? É óbvio. E essa deslocação começa das províncias para a capital. As províncias perdem todos os dias jovens na procura do seu ganha-pão na capital, como reboteiro, como carvoeiro, como pescador, como pedreiro, porque as províncias, como assim chamam, até parece que Luanda não é uma província, estão deixadas à sua sorte, particularmente as províncias da região norte, com ênfase à província do Kwanza Norte. Postos na capital, onde há um êxodo, onde não corresponde, já não tem capacidade da demanda, e os sonhos que trazem na capital não se concretizam, a delinquência torna-se galopante, torna-se violenta, e o caminho é uma boa parte dos jovens irem buscar oportunidades fora de Angola. Nem em tempo de guerra dados houve tanta imigração, tanta fuga de jovens, de cérebros para o exterior do país. E hoje não se fala só de jovens de fracas qualificações. Nós temos quadros conhecidos de grandes qualificações que também não conseguiram encontrar a sua realização aqui em Angola. O sonho da casa própria, assistência médica medicamentosa, a água potável, o escape e o refúgio é fora de Angola, com primazia a Portugal, a nossa ex-colônia. Daí que sim, deve constituir preocupação para todos, particularmente para os que governam. Mas é o que eu já disse, para os que governam 50 anos, eu ainda vou acreditar que estão preocupados com os problemas dos angolanos, particularmente com este problema da imigração? Não. Daí que reitero o apelo, a exortação à juventude. É hora da juventude da década de 90, de 80, de 2000, fazer efetivamente a sua parte, sobre pena de viverem os grandes problemas que nós, os seus pais, hoje vivemos, impotentes às vezes até, inclusive, de dar o pequeno almoço aos nossos filhos. Então, a juventude não pode recuar. O caminho é para frente. É preciso dizer sim. E eu tenho dito que dizer sim é olhar com o mesmo olhar para o mesmo fim. Qual é o fim do angolano e que a juventude tem de realizar? É a realização multiforme, é termos uma Angola dos angolanos, é fazer das riquezas um bem comum e não fazer das nossas riquezas um bem para uns, que é o facto. Não sei se vocês viram
a ostentação da casa do Egino Carneiro, um possível candidato à presidência do MPLA. Felizmente já não será presidente da República, porque o MPLA vai perder as eleições em 2027. Mas aquilo diz tudo. E aquilo é um pingo d'água naquilo que é o seu patrimônio. Aquilo é um pingo d'água, aquela casa de arrepiar. E é esta riqueza que está repartida por este pequeno grupo e que põe em causa a vida das crianças nos hospitais, a vida das crianças nas escolas. Vêm com programas como o PIMI, que felizmente um dos deputados disse que é programa de mentirosos para aldrabar qualquer coisa assim. Muita obra inacabada. Muita obra acabada que não põe ao serviço do povo. No Kwanza Norte mesmo, a 500 metros da administração, está uma escola acabada, de cerca de 27 salas. Mas punge o coração ver crianças assaltarem o rio Kwanza todos os dias para ir para Candães, para o município de Kisama, quando a 500 metros, presumo, da administração, tem uma escola já acabada, do dinheiro do povo, que não entra ao serviço da população. Só para citar um, tem um, como é que se chama, um terminal rodoviário construído há 2 anos. Está ali, está a ser vandalizado agora, não entra em cena. Tem a Praça Monumento da cidade, penso que o senhor jornalista conhece bem o Kwanza Norte. Destruíram aquele patrimônio cultural. Há 10 anos começaram a mexer uma praça, está ali abandonada. Ou estão a mexer na representação do Banco Nacional. Não se sabe quem é a empresa. Não se sabe quanto é que orçou a obra. Não se sabe o prazo para o término desta obra. Então, em poucas palavras, o MPLA já deu o que devia dar. O MPLA devia ir para o banco para permitir que outra equipe possa trazer vitória, possa começar a realizar o sonho dos angolanos, adiado desde 1975. Exato, sem deputado, estamos quase a terminar com esta nossa conversa, mas eu gostaria de dar 1 minuto ao Sr. Deputado. A hora é agora. Estamos a sensivelmente 3 anos para a realização das próximas eleições gerais. É meu desejo como cidadão e particularmente como representante do povo que as autarquias tenham lugar em 2025 e na minha condição de cidadão e na minha condição de deputado farei o meu melhor. Dizer que não devemos medo ao tempo. Devemos ao tempo a preocupação de semear hoje para colher amanhã. Daí que exorto, convido aos angolanos no geral, particularmente a juventude, que já reconhecemos a sua sagacidade nesses últimos momentos da luta política, da luta democrática, que semear hoje para colher amanhã é cada um de nós fazer bem a sua parte.
a partir de casa, porque a família é conhecida como o núcleo base da sociedade. Se as famílias não dialogarem, se a família não refletir sobre os múltiplos problemas, sobre o quadro de indigência a que o nosso país está sujeito, o país não vai mudar, o país não vai se realizar. Então, cada um de nós pertence a uma família. Angola é dos angolanos, independentemente do seu credo político, do seu credo religioso, do seu status social. Temos de conversar com verdade, com coragem, no seio familiar, para que cada um de nós seja um agente ativo e interventivo para a mudança de Angola para o melhor. Porque a par da independência, que considero ser um dos maiores ganhos que Angola já teve, o segundo é a paz, o ganho que se adia todos os dias, mesmo conquistada a paz 22 anos, é a realização social dos angolanos. Então, mãos à obra para que a realização social dos angolanos aconteça o mais rápido possível. É isto que eu chamo de semear hoje para colher amanhã.